E aí, seus pregos, beleza? Hoje trouxe aqui pra gente a análise tática do treinador Filipe Luiz, novo técnico do Flamengo. É isso mesmo. Trouxe aqui no canal do nosso amigo Falso 9. Ele trouxe algumas análises aqui, a gente vai comentar de como funciona o futebol do Filipinho. Vamos ver se o futebol do Filipinho é bom, hein? Bora lá então? Sim, bora. O cara que mais me marcou depois, assim, foi o Jorge Jesus. Se a maior inspiração é o JJ, então ele deve estar falando da pressão alta na saída de bola do adversário. Realmente, não está mentindo, os times dele, tanto no sub-17 quanto no sub-20, foram times que fizeram muita pressão na saída de bola dos times adversários, mesmo jogando partidas fora de casa. A ideia sempre é ou retomar a bola quando na pressão pós-perda, ou orientar e direcionar os passes para acontecerem para uma zona onde existe interceptação possível e a partir daí construir jogada de gol, como nesse gol aí, que foi logo depois de um outro gol que já tinha acontecido. O Grêmio foi bater a saída de bola e o Flamengo já subiu. O time do Filipe Luiz conseguiu fazer a interceptação, colocou a bola e já foi gol logo na saída de jogo, né? Um time que intercepta muita bola nessa saída de bola por conta de encaixes individuais por setor que ele faz especialmente no meio de campo. Aqui você pode ver mais objetivamente, né? Especialmente esses homens que sustentam a saída de bola, os que ficam de costa pelo meio de campo, eles recebem esse encaixe individual por parte dos volantes ou dos jogadores de É, meio de campo, às vezes até dos atacantes do Flamengo, do Filipe Luiz, e ele deve reproduzir isso no profissional, porque pareceu uma aqui, ó. Sempre na frente dos atacantes, atrás dos atacantes, vem os meias, os próprios atacantes ou meias ou até volantes para encaixar aqui, ó, atrás na saída de bola e apertar. É muito ofensivo esse time do Felipe Luiz, muito ofensivo mesmo. das coisas mais inegociáveis do seu estilo. Aqui, de novo, ele, quantos jogadores o time colocar para sustentar, ele vai gerar esse encaixe por setor. E quando a bola for bascular, for mudar de lado, ele vai só alternar às vezes esse encaixe, mas vai sempre manter uma forte pegada nos jogadores que jogam pelo centro do campo, fazer a defesa balançar muitas vezes ali quando invertem os corredores, né? O time que realmente tem uma pressão alta muito grande e que a partir desses movimentos de encaixe individual dificulta muito a saída. Qual que é o lado não disso aí, né? Porque nem tudo são flores nessa vida. Exatamente. Quando você sobe com muita gente, eventualmente você vai, quando for quebrado essa pressão, você vai estar muito mais exposto com a defesa em mano a mano, ou às vezes até com inferioridade numérica, como nesse caso, que o Flamengo tinha superioridade numérica na zona da bola, não conseguiu fazer a recomposição, a recuperação, na verdade, da posse de bola, e aí o Grêmio foi com superioridade numérica, Muita pôde conter liberdade, ó. isso e fez um gol nesse jogo que o Flamengo venceu. É aquela coisa, não tem como ter só vantagens, né? Não existe uma tática perfeita. Mas jogando pra frente, eu acho que é o que todo torcedor do Flamengo quer, né? De virada. Bom, falando de Jorge Jesus e de time que gostava de jogar com a bola, e agora do Filipe Luiz, que foi um jogador muito técnico, que participou da melhor saída de bola que o Flamengo teve, que foi na época do Rogério Ceni, Participou né? mesmo. Com ele, Felipe, Jogava William muito. Arão e Rodrigo Caio. O Filipe Luiz não abre mão de sair por baixo. Claro que ele não é tão dogmático quanto Fernando Diniz ou algo do tipo, mas mesmo quando pressionado, o time dele faz muita questão. Aqui, o Flamengo tenta sair jogando com 1 minuto de jogo e o Fortaleza quase faz um gol rebatendo uma saída de bola. A bola sai e ele volta a tentar, igual, a mesma saída, com 4 homens na primeira zona, ali no primeiro momento de construção. Os 4 homens ali tentando sair. O Fortaleza joga, é incrível, eu vi esse jogo inteiro. O Fortaleza da base joga igual profissional. Eles fazem uma zona de guerra, jogam futebol argentino. É impressionante até. Legal. E é o time que eliminou o Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20, nas quartas de final. O Flamengo do Filipe Luiz aqui insistiu e ele vai conseguir sair por
baixo na segunda tentativa, mesmo sendo muito constrangido ali pela marcação do Fortaleza. E esse time do Felipe Luiz, apesar da curta passagem, na verdade ele não tem uma amostragem grande de jogos ainda como técnico, apesar da curta passagem dele, ele fez uma amostragem grande de gols, construindo desde a base da jogada, construindo desde o goleiro aqui uma saída longa que o time atraiu, né? Ele atraiu e fez um lançamento direcionado, não foi um chutão. Essa bola chega já no campo de ataque e ela vai balançar até gerar ali uma situação de último terço e gol nesse jogo que o Flamengo venceu de virada nos últimos minutos, né? De virada dos últimos minutos contra o Grêmio ali, nas vésperas já do jogo do Mundial. O Mundial é um capítulo à parte, eu vou falar sobre isso aqui já já. Gente, deixa o like nesse vídeo, vocês não têm noção do trabalho que deu pra fazer, gente. Muitas e muitas horas de trabalho, uma certa privação de sono. Deixa o like pra chegar no maior número de pessoas que sabe como é de idade. Os 3 sabe, o time. Pouquíssimos jogos com o Felipe Luiz. Por quê? Porque eles tinham que subir já pro profissional, especialmente depois das lesões. O Lohan até desceu e o Felipe não se deu tão bem assim com ele, tá? Então, não era... Esses caras, apesar do Schola e do Matheus Gonçalves terem jogado o jogo do Mundial, eles não faziam parte do trabalho. E o time que o Felipe montou durante o trabalho era um time que tinha uma dinâmica, num primeiro momento de construção, com uma saída com 4 homens, 2 laterais mais fechados, 2 zagueiros e um tripé de meio de campo, e que colocava uma dupla de ataque num modelo semelhante ao que o Bahia do Rogério Ceni faz atualmente, que é uma dupla de ataque com uma dinâmica de falso 9, tá? Não como eu, mas o falso 9 de verdade, né? Não o comentarista. Então, o Adriel e o Wallace Ian, que é um centroavantaço. Olha, o Wallace Ian, por sinal, muito promissor, fiquei muito impressionado com ele, não tinha parado para ver tecnicamente, com o olhar clínico, a ele jogar bola, muito bom jogador. O Adriel e o Wallace Ian invertiam os lados, etc, mas o Wallace Ian é o camisa 9, centroavante, artilheiro, e joga pelo lado do campo muitos jogos, tá? Pro Guilherme jogar de falso 9 e eventualmente essa posição ocupada por outros jogadores. Então a dinâmica desse Flamengo que mais funcionou foi essa, mas ele chegou a jogar com 3 zagueiros contra o Botafogo e venceu o Botafogo. Ele chegou a jogar com 4-2-3-1 quando teve o Lohan, e aí usava Lohan de um lado, Schola do outro. Então ele chegou a alternar algumas vezes como ele joga, tá? E isso é uma curiosidade sobre o trabalho dele em pouquíssimo tempo. O Sub-20 não tem ainda a cara do Felipe Luiz, não dá pra dizer isso, ele não tem 3 meses de Sub-20, tá? E a gente vai aprofundar já já sobre o título mundial pra gente falar um capítulo à parte esse jogo que foi vencido com as digitais dele. Então, nesse lance aqui, isso, a gente quis demonstrar essa dinâmica. E a gente vai ver muitas vezes esse time fazendo esse ataque ao espaço. Por quê? Porque a ideia de abrir esses 2 atacantes é justamente espalhar a defesa adversária de dentro para fora, para descompactar lateralmente esses zagueiros e tentar colocar os passes por dentro dele para os jogadores que se infiltram. Então tem 2 jogadores de meio campo alinhados, à frente de um volante, que é o Ryan, que é uma espinha dorsal desse time, e o falso 9, que é o meia, né, camisa 10, mas também falso 9, né, que joga como falso 9 nesse time, que é o Guilherme. Então aqui a gente vai ver de novo esse time fazendo essa construção, procurando o ponta. E aí, a presença de um centroavante na ponta facilita um pouco essa dinâmica de jogo um pouco mais longo, tá? Além, lógico, de gerar outro tipo de dinâmica de mais força pelo corredor. Então, eventualmente, o adversário tem uma defesa muito alta, ele vai deslocar esse centroavante para fazer ele levar vantagem no outro setor do campo, né? E se ele tiver mobilidade, ele pode ser um construtor de jogadas para esse time. Agora a gente vai falar um pouco sobre a final do Olympiacos, mas antes disso eu vou mostrar alguns movimentos que mudam quando tem uma estrela, digamos assim, do Sub-20. Isso quer dizer que ele é um treinador versátil, que até se adapta bastante ali ao que ele tem. Aquilo lá é o que ele tem, né? Aquela dinâmica, aquele 4-1-4-1/4-3-3 com uma presença de um falso 9, é a dinâmica dele sem o Matheus Gonçalves, sem o Lohan, sem o Schola. Aquela é a dinâmica dele, né? Sem um cara de velocidade pelo lado, então usa Adriel e o Wallace
Wallace. Então, aquela é a dinâmica que ele mais gostou com os jogadores que ele tem sempre, não com os jogadores que vão e voltam do profissional. Quando ele teve o Matheus Gonçalves no Mundial, ele utilizou ele como um meia-direita, só que o Matheus Gonçalves a gente conhece muito bem já há muito tempo, ele é um cara flutuador, né? Então ele não guarda Sim. a amplitude, e o Felipe Luiz gosta da amplitude, tá? Como bom lateral, ótimo lateral, craque de bola que foi. E aí o que acontecia? O time tinha eventualmente essa dinâmica de ter esse cara mais por dentro, formando uma espécie de losango, e o lado direito ficava desocupado. Então tinha uma dinâmica muito clara de compensação. Agora o Wallace vai bascular para lá, o Schola tá na referência e já tá o Guilherme aberto pelo lado esquerdo, ou seja, o time sabendo guardar posição e alternando função para poder gerar uma boa ocupação de espaço, tá? Então é bem positivo aí esse aspecto do jogo. Aquilo que eu tava falando, né? Então o Flamengo vai recuperar a posse de bola e a presença do Wallace no corredor traz uma possibilidade de sair longo, né, com a bola aérea, ele escora e o time já vai gerar um ataque rápido, né, que vai acabar não sendo tão bem finalizado, mas vai gerar um ataque rápido. Um outro fator importante, agora já entra para uma zona mais de finalização, a gente já falou como o time sai jogando, a gente já falou como ele marca, agora vamos para uma zona de finalização, como é que esse time finaliza a jogada? Bom, o Felipe, ele faz muita questão que o time ocupe muito a área, que ele ataque os intervalos, ou seja, nesse jogo contra o Olympiacos será mais desafiador ainda, porque eles marcavam um 5-4-1, e é muito difícil defender, atacar uma equipe que defende num 5-4-1. E ali, o que ele fez, né? Ele colocava o time para fazer a ocupação desses intervalos. Então, por exemplo, o Guilherme, que nesse jogo não estava jogando de centroavante, porque tinha o Matheus Gonçalves e aí o Wallace jogou de centroavante mesmo, o Guilherme estava jogando na linha de médios, mas ele atacava a área como um segundo atacante, saindo ali da zona de meio de campo. E aí ele até abre um pouco mão de ocupar a frente da área, né, para pegar uma segunda bola, porque ele prefere ocupar a área para vencer o primeiro duelo, tá? É uma coisa interessante, sempre com muita gente pisando na área. Isso é uma coisa bem característica. Dá pra ver aí que Filipinho tem muito repertório, né? O cara mostrou aqui pra gente o falso 9, nosso amigo falso 9 aí, e ele trabalha muito ofensivo, é um time muito ofensivo, é um time que ataca pelas laterais, que flutua, tem pressão constante, e o ponto fraco é a transição defensiva, né? Quebrada por aquela pressão lá em cima, é todo mundo correndo para trás. Então, como não existe tática perfeita, né? E os times que jogam para frente sempre correm esse risco. Então, acredito que o time do Felipe vai fazer muito gol, mas vai tomar gol também, porque é um estilo de jogo que deixa a defesa exposta pra caramba. Mas se ele conseguir acertar as peças, cada uma no seu lugar, vai ser muito bom. Vai ser perfeito, porque o Flamengo tem qualidade para sair com a bola, o Flamengo tem qualidade para trocar passe, o Flamengo tem jogadores importantes para fazerem gol. Então, se vê aquele ditado, se você fizer mais gol que o adversário, você ganha o jogo. Então não importa quanto você vai tomar, importa quanto você vai fazer, né? E essa aí foi a análise tática do nosso querido Filipinho. Se gostou, se inscreve aí, curte o vídeo, dá o like, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos. Tamo junto, seus pregos. Falou, juntou.